Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a cultura em placa de agar, como é que a gente vai fazer esse procedimento, né, em como fazer uma placa de agar, como a gente também vai fazer esse procedimento de esfregaço nessa placa de agar para que a gente possa desenvolver esses parasitas que possam estar nessas fezes, para que eles, né, desenvolvam um local propício para isso. Então, tá? Essa é uma técnica que a gente vai usar, né? Placas feitas de agar, e a gente já vai aprender como é que faz esse processo em laboratório. Então, pessoal, nós temos grande variedade de placas de agar, tá? Agar sangue, agar chocolate, agar SS e, né, demais aí. Cada tipo de agar, ele vai ter uma funcionalidade, tá? Para desenvolver micro-organismos diferentes. Então, um micro-organismo vai desenvolver bactérias de um jeito melhor, o outro vai estar propício ali para a gente estar trabalhando com material de fezes. Então, cada tipo de agar, tá? Ele vai ser propício para estar desenvolvendo, então, micro-organismos diferentes. Porém, né, o que é então esse agar? O agar, ele é uma substância rica em nutrientes que vai, tá, ser uma fonte de alimentação para que esses parasitas em si se desenvolvam, tá? Nesse ambiente a gente consiga então desvendar, tá? Qual que é esses parasitas e também para que a gente possa ali, né, em outras técnicas, a gente consegue analisar antibióticos, etc. A gente conseguindo identificar a base principal, tá, dessa cultura em placa de agar. Mas enfim, a aula hoje é basicamente para o que a gente precisa, né, para fazer uma cultura em fezes. Então a gente precisa dessa placa de agar em específico para fezes, e essa, tá, é chamada de agar SS. Ela, tá, é uma placa, um agar um pouco amareladinho, alaranjadinho. Já vou mostrar para vocês como é que é, bem certo, a tonalidade dela. Esse agar SS a gente vai precisar aproximadamente ali de uma superfície ali de 1 centímetro, tá, de diâmetro, numa placa de vidro, né, pra gente conseguir fazer incubação desses parasitas. A gente então vai fazer o esfregaço dessas fezes nessa placa de agar, tá? E a gente vai incubar isso numa temperatura, vai fechar, vai passar papel filme nessa amostra e vai deixar ali por 2 dias para a gente conseguir ver então o que foi desenvolvido nessa placa de agar, certo? Após então ali essa incubação, né, desses 2 dias, a gente vai lavar ela com álcool etílico, tá? E esse lavado que a gente tirou, tá? A gente vai centrifugar, né, a 300 RPM por 3 minutos. Vai corar essa amostra com Lugol e vai então analisar isso a microscópio para a gente identificar então a existência de stercorales ou larvas de ancilostomídeos. Então é uma técnica que a gente usa aí de cultura, tá, em placa de agar SS para identificação desse desenvolvimento dessas larvas. Então a cultura em placa de agar, ela é fundamental para esse desenvolvimento e é um ambiente então propício para que essas larvas, tá, se desenvolvam. Infelizmente, gente, eu não consegui achar um vídeo, tá, desse procedimento ali. Talvez até exista, mas eu dei uma procurada e sim, não achei. Talvez, se tivesse, vocês podem me mandar, se alguém por acaso achar. E depois eu compartilho com todo mundo, né, se alguém conseguir achar. Mas eu não consegui achar realmente alguém fazendo isso na prática. Eu sei que é legal isso ver, né, como é que é o procedimento, como é que se faz o passo a passo. Talvez eu só falando aqui fica um pouco mais difícil de a gente identificar, né, no visual de como é que faz isso. Mas eu consegui achar um vídeo do procedimento, como é que se faz essa placa de agar, tá? Então eu acho que já facilita um pouquinho a gente saber como é que vai fazer. Então, pra gente, antes de inocular isso nessa placa de agar, a gente tem que ter a placa de agar, certo? Então, aqui, essa é o agar SS. Aqui, tá, é uma cultura de bactéria que eu consegui trazer a imagem aqui para vocês verem, tá? Mas como é que fica isso depois, né, que ela se desenvolve, para vocês terem uma noção. Mas, tá, então vamos lá para o nosso videozinho.
Então, aqui ela tem o agar. Lógico, gente, eu não consegui achar o agar SS, mas aqui ela tá trazendo um outro agar, tá? Ela vai, então, despejar isso num vidro. Lembrando que, gente, quando a gente tem esse pozinho, tá? Vem geralmente num pote. Quando a gente vai fazer a pesagem desse pó, a gente quer saber, eu preciso de uma vidraria, então eu não preciso fazer um monte de agar, então eu vou fazer a pesagem de acordo com o que está instruído nesse rótulo do fabricante, então ele dá lá a medida certa, para tantas, né, gramas, tanta quantidade de água destilada. Então, de acordo com o fabricante, vai ter uma alteraçãozinha assim. Então, sempre seguir o que o fabricante recomenda. Então, se ele recomenda deixar isso sem a luz do sol, se ele recomenda deixar isso a uma temperatura tal, sempre seguir essas formas de conservação e preparo dessa amostra. Então, nesse momento que você vai fazer a pesagem, pega o pozinho, já fecha o pote, né? Para que não tenha entrada de umidade, tá? Porque esse agar, tá? Ele se assemelha ali ao pozinho da gelatina, tá? Então, é bem parecido esse processo da gente preparar ele, tá? Quem já fez gelatina aí vai saber que é bem parecido o processo. E ele vai ficar, tá? Basicamente, uma solução sólidazinha, né? Justamente para ter esse... assemelhada mesmo ali a gelatininha, tá? Então, para esse procedimento, a gente precisa de algumas medidas de segurança, tá? Óculos de segurança, máscara, luvas. Por quê? Esse material, tá? É um material tóxico. Então, na hora que a gente vai fazer essa pesagem, que a gente vai fazer todo esse manuseio com o pó, a gente pode estar respirando, tá? Esses materiais e isso pode prejudicar a gente. Então, máscara, luva, óculos, para ter uma proteção, ok? Então, aqui ela vai fazer a pesagem, então ela já viu quanto que ela quer, né, desse agar, vai colocar a quantidade indicada pelo fabricante de água destilada para a proporção que ela quer fazer. Ela vai aquecer esse agar à temperatura que o fabricante manda e vai dissolver. Tá? Agora, é muito importante nesse momento a gente fazer análise do pH. Então, para a gente conseguir identificar se o pH daquela amostra está correto. Se não, a gente vai ter que acrescentar uma solução básica ou uma solução ácida, de acordo com a minha amostra estiver. Então, a gente tem que ir ajustando. E então, essa amostra, ela tá pronta para fazer uma esterilização. O correto antes da esterilização, a gente deixar essa amostra ali descansar uns 10 minutinhos para que ela tenha uma absorção completa dessa água. Então, a gente faz a esterilização. Depois que esterilizou, só passar para as plaquinhas de vidro, tá? E fazer, esperar ela se solidificar. Tá vendo a textura dela ali depois que tá pronta, que ela tá firminha, ela vai ficar, né, parecendo ali uma gelatina. Depois tá pronta pra gente fazer a semeadura do que a gente quiser ali. Se for, né, no nosso caso ali, né, a gente vai fazer, vai semear, então, essa amostra de fezes para identificar, então, esse desenvolvimento de parasitas, dessas larvas, tá, de parasitas, certo? Aqui ela colocou uma bactéria, então a gente conseguiu ver ali desenvolvimento de algumas colônias, né? Mas, no nosso caso, tá, gente, seria as larvas se desenvolvendo ali, certo? Então, depois da gente ter esse agar pronto, depois da gente ter semeado esses parasitas, né, essa amostra fecal ali nesse agar, a gente vai esperar, então, 2 dias para, então, fazer esse lavado com álcool etílico, para a gente ver o que ficou naquele álcool, né, analisar se há existência dessas larvas, ok? Então, não é nada de muito segredo, lógico que a gente tem que tomar alguns cuidados, algumas precauções, para a gente estar sempre fazendo certinho, mas é um exame ali relativamente bem fácil, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu fico aqui com vocês na nossa sala de aula até o final dessa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês precisarem, é só deixar aqui nos comentários, ok? Bom restante de aula e boa noite!